Bem, pessoal, meu nome é Sidney Roberto, sou bolsista do PET Engenharia Mecânica UFC e hoje nós vamos começar uma playlist sobre a disciplina de Resistência Materiais, conhecido no nosso curso como Mecânica dos Sólidos. No caso, ao longo desse semestre, a gente vai estar fazendo os vídeos sobre Mecânica dos Sólidos 1. No sexto semestre, a gente vê Mecânica dos Sólidos 2. Então, vamos começar com alguns conceitos básicos sobre cargas externas e esforços internos. Só lembrando que para esse curso a gente vai estar usando a 7ª edição do Hibbeler, Resistência Materiais. Então, praticamente todas as figuras que vão estar aqui nesse vídeo estão extraídas desse livro. Então, a bibliografia é ele. E os exercícios também, toda a teoria está sendo retirada dele. Então, eu recomendo que vocês tenham uma cópia dele em mãos. Vocês vão precisar muito para as aulas. Então, para essa primeira aula de sólidos, a gente vai começar com cargas externas e esforços internos. Então, vamos começar aqui com a nossa introdução. Então, para manter sua integridade, um corpo, quando é submetido a uma carga externa, vai ter uma força e um momento resultantes que estão agindo no interior dele. Tá? E a partir dessas forças externas, a gente pode usar as equações de equilíbrio que a gente aprendeu na estática, que é a somatória dos momentos é igual a zero e a somatória das forças naquele corpo é igual a zero, para descobrir esses valores de forças que estão agindo no corpo. E, de um modo geral, esses esforços internos podem ser uma força normal, uma força de cisalhamento, um momento de torção e um momento fletor. Tá? Então, a figura aqui ilustra um pouco sobre como funciona cada uma dessas forças. Uma tração é como se a gente estivesse puxando um corpo, tentando esticar ele. Uma compressão é quando a gente está aplicando força de forma a comprimir ele, reduzir o seu comprimento. Um cisalhamento é quando a gente está como se fosse arrastando uma superfície na outra, passando uma força tangente à área de uma superfície. A flexão é um clássico que todo mundo tem ideia de como é que é. Basicamente, a gente está tentando dobrar o corpo no meio, aplicando uma força nele. E uma torção é você aplicar uma força no sentido de fazer um giro nesse corpo, como se estivesse tentando dobrar ele, girar. É o movimento que a gente faz com a chave de fenda quando a gente está girando ela. Tá? Então, vamos para algumas definições importantes sobre cargas externas. Basicamente, existem dois tipos de força, que são as forças de corpo e as forças de superfície. As forças de corpo são forças que agem sobre o corpo sem que haja contato direto entre eles. E elas são representadas por uma única força concentrada que age por toda a extensão do corpo. Por exemplo, a gravidade. A gente não precisa estar em contato com o corpo para saber que tem a força de gravidade nele. Então, a força de gravidade age em toda a extensão dele e a gente pode representar como se fosse a força-peso em um só ponto do corpo. E as forças de superfície são as forças que surgem quando um corpo está em contato direto com outro corpo. E quando essa área de contato é muito pequena, a gente pode idealizar como se fosse uma única força concentrada. Por exemplo, a gente está utilizando uma agulha para perfurar a pele de uma pessoa. A área de superfície da agulha é muito pequena, então a gente pode representar como se fosse apenas uma força penetrando na pele de uma pessoa. Ok? Continuando sobre as forças de superfície. Elas também podem ser idealizadas como uma carga distribuída linear, que a gente vai chamar de WS. Essa carga tem uma unidade de força por comprimento, geralmente Newton por metro. E elas são representadas graficamente, geralmente. Então, na maior parte das vezes, a gente vai ter um corpo representado, por exemplo, uma barra, uma viga. A maior parte dos exemplos do Hibbeler são barras e vigas. Tá? E vai ter uma série de setinhas distribuídas ao longo dele. E a força resultante nada mais vai ser do que a área de superfície aplicada no centroide. Então, por exemplo, na figura que a gente está vendo aqui da esquerda, a gente tem uma barra com uma força distribuída linear. Então, a gente vai pegar essa carga distribuída e multiplicar pelo comprimento do corpo, que a gente já vai ter a área, que é um retângulo. E o centroide do retângulo é aplicado exatamente no meio dessa barra. Já no exemplo da direita, a gente tem uma carga distribuída em forma triangular. Então, a gente vai calcular a área desse triângulo, que vai ser base vezes a altura dividido por 2, e essa carga vai estar aplicada no centroide do triângulo, que é 1/3 da distância da maior aresta dele. Então, vocês podem ver aqui pela figura que esse lado esquerdo é a força maior. Então, a carga vai estar aplicada a 1/3 de distância da barra, contada a partir dessa força maior. Ok?
Continuando, a gente tem outras coisas importantes que são os tipos de acoplamento e as reações que vão estar inseridas neles. Isso aqui vai ser mais importante para a mecânica dos sólidos 2, para a gente aqui da engenharia mecânica. Mas vocês podem olhar a figura que, por exemplo, um cabo tem apenas uma incógnita, uma força F, um rolete tem apenas uma força direcionada para cima, um apoio liso vai ter uma força com uma certa defasagem, com certo ângulo, um pino externo vai ter forças na direção Y e força na direção X, um pino interno da mesma forma, e um apoio fixo vai ter tanto momento quanto força na direção Y, quanto força na direção X. Então, para agora, vocês podem decorar de principais o rolete, os pinos e o apoio, que vocês vão utilizar bastante eles. Então, continuando, agora que a gente já tem noção sobre o que são os esforços externos, a gente vai ter que falar agora um pouquinho sobre o que são os esforços internos. Então, vamos passar aqui para o slide novamente. Então, os esforços internos podem ser forças ou momentos. Tá? Então, nós temos diversos tipos de força e diversos tipos de momento. Uma força normal é aplicada no eixo perpendicular à área onde ela está atuando. Tá? Vocês podem ver aqui na figura que a força normal está sendo aplicada no eixo perpendicular à área da figura. E a força de cisalhamento é aplicada nos outros eixos. Então, ela é tangente a essa área X. Os momentos de torção são aplicados no eixo perpendicular à área X. Tá? Então, a torção, obviamente, você vai estar torcendo essa área X. Tá? E os momentos fletores são aplicados nos outros eixos, Y e Z. Então, vocês podem olhar a figura para tentar decorar como é que funciona essa aplicação de força e de momentos. Então, agora que a gente já viu um pouco sobre esforços internos e esforços externos, a gente vai ter que saber quais são as fórmulas que a gente vai precisar para essa etapa da disciplina. Então, as fórmulas que a gente vai precisar são principalmente aquelas que a gente já viu em estática, que são o somatório das forças nos eixos x, y e z tem que ser igual a zero, e o somatório dos momentos nos eixos x, y e z tem que ser igual a zero. Então, passando aqui. A gente tem aqui a descrição das fórmulas e vocês também têm que saber onde é que está sendo aplicada a força resultante quando a gente tem uma carga distribuída. No caso, quando a gente tem uma distribuição de carga linear, a gente acha a área dessa carga distribuída. No caso, vai ser a carga distribuída vezes o comprimento do corpo, e ela vai estar sendo aplicada no centroide, que no caso vai ser exatamente no meio da barra. Já quando a carga distribuída está em formato triangular, a gente acha a área também, vai ser base vezes a altura dividido por 2, e vai estar aplicada a 1/3 da distância dessa barra, a 1/3 do comprimento dessa barra, contado a partir do ponto que tem a maior setinha, vai ser a maior parte da carga distribuída. Tá? Então, bora seguir aqui com um exemplo. Determine as cargas resultantes internas que agem na seção transversal em C do eixo de máquina mostrado na figura 1.5a. O eixo está apoiado em mancais em A e B, que exercem somente forças verticais no eixo. Bom, aqui a gente vai ter alguns conceitos muito importantes que vocês vão precisar. Tá? No caso, vamos fazer um diagrama de corpo livre. O que é um diagrama do corpo livre? Nada mais é do que a gente desenhar o corpo, e colocar nele todas as forças e todos os momentos que estão agindo nele. Tá? No caso, esse diagrama que a gente tem aqui no slide não está com todos os momentos que estão sendo aplicados. Então, esse aqui é só um diagrama de força. Mas a gente vai precisar fazer também um diagrama do corpo livre. Então, vocês estão vendo aqui, a gente pegou essa carga distribuída de 800 Nm por metro e fizemos a multiplicação pelo comprimento dessa parte da barra onde ela está sendo aplicada. Então, ficou 800 Nm vezes 0,15, que dá 120 N sendo aplicado. A gente tem uma reação no mancal em A, que ele disse que é para cima, vertical. Eu estou supondo que é para cima essa reação. E a gente também tem do mancal em B, que eu também vou supor que é para cima. Então, a gente tem um AY, um BY, a gente também tem uma força de 225 newtons aplicada aqui para baixo, entre o ponto B e o D. Tá?
Então aqui a gente já tem todas as forças representadas, bem como a distância delas até esse ponto aqui, que é o ponto C, especificado pela questão. Tá? Então, dando continuidade, muito importante, a gente geralmente vai trabalhar com cortes nas barras. A gente vai cortar ou ao lado direito ou do lado esquerdo. Quando o nosso corte é do lado direito da barra, o nosso cortante vai ser apontado para baixo e o nosso momento fletor vai ser apontado para cima. Quando a gente faz um corte do lado esquerdo, o nosso cortante é apontado para cima e o nosso momento fletor também é apontado para cima. O nosso momento fletor está sempre tentando fazer isso aqui com a barra, certo? Então, vocês sempre vão estar apontando ele para cima, independente da direção que está sendo cortada, essa barra. Então, aqui tem uma figura que ilustra isso. Então, se o corte for feito aqui do lado direito, a gente vai ter o cortante para baixo e o momento fletor para cima. Se o corte for feito do lado esquerdo, a gente vai ter o cortante para cima e o momento fletor também apontado para cima. Então, vamos ver aqui como é que fica a nossa barra. Ele pede para a gente fazer análise de todos esses resultantes no ponto C. Então, a gente vai cortar no ponto C. A gente está cortando no ponto C, está do lado direito. Então, a gente vai ter o nosso cortante apontado para baixo, o nosso momento fletor apontado para cima. A gente também tem uma força normal apontada para a direita, aqui. E a gente não tem nenhuma força normal apontada para a esquerda. Então, prosseguindo com a análise, a gente consegue, fazendo um momento no ponto B, achar que a resultante em A vai ser menos 18,75 newtons. Ou seja, aquele sentido que a gente tinha adotado para a reação em A está trocado. Então, na verdade, a reação é para baixo. Isso aqui que está representado nessa figura é um diagrama de corpo livre, porque está sendo representado todas as forças e todos os momentos. Então, a gente tem momento, cortante, normal, a gente também tem todas as outras forças e temos as distâncias. Muito importante vocês dominarem a construção de diagramas de corpo livre. E, por fim, a gente vai utilizar as equações de equilíbrio para poder achar essas forças resultantes. Então, fazendo um somatório de forças em X, a gente vê que só tem a força normal C nele, então a normal C é igual a zero. Fazendo um somatório das forças em Y, nós temos uma força de menos 18,75, menos 40, e o nosso cortante também é apontado para baixo, então fica menos cortante em C. Fazendo a resolução dessa conta, a gente vai achar que o cortante em C vai ser menos 58,8 newtons. E, por fim, fazendo o somatório dos momentos em C, a gente vê que tem esse momento aqui em C, já do próprio corte. A gente tem essa força de 40 newtons fazendo também uma rotação, então também tem um momento gerado por ela. E a gente também tem essa força de 18,75 newtons fazendo a rotação, então a gente também tem um momento nela. Utilizando a fórmula do momento, que é força vezes distância, em relação a C, a gente vai achar essa expressão aqui. Muito importante vocês saberem chegar nessa expressão, porque vocês vão precisar para sólidos 2. E a gente acha que o momento em C é menos 5,69 Nm. Então, a gente chegou na nossa resposta. Uma observação importante é que esses sinais negativos em VC e MC, que são o cortante e o momento, indica que elas estão agindo em direção oposta às que a gente está adotando no nosso diagrama de corpo livre. Então, muito importante quando vocês forem colocar essa direção das setinhas no diagrama. Então, resumindo, de modo geral, a nossa solução dos problemas vai ser basicamente determinar as cargas externas, que vão ser ou de corpo ou de superfície, ou vão ser reações. Decidir qual vai ser o segmento do corpo que a gente considera, se vai ser da direita ou da esquerda, para poder fazer o corte. Depois, fazer um diagrama de corpo livre, muito importante, e colocar nele as forças e momentos que estão sendo exercidas na seção que está sendo pedida. E, por fim, utilizar as equações de equilíbrio, que é somatória de forças e somatória de momentos iguais a zero, para a gente poder determinar as forças e os momentos internos. Então, basicamente, essa aula é isso, tá? E na próxima aula a gente vai abordar um pouco sobre tensões. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, que vai ajudar bastante, e vejo vocês no próximo vídeo.